Como eu estava falando, gente, o Kerbs começou a falar do resgate de créditos, né? Como é difícil resgatar créditos através da justiça, né? Justiça demorada, justiça lenta. Eu costumo dizer que justiça tardia é injustiça, né? Às vezes ela não serve mais. Mas, enfim, a gente falou de resgate de créditos através da securitização da dívida pública, que é uma ferramenta eficaz, né, e que está à disposição de qualquer gestor público. Agora a gente vai falar também de um tema que movimenta volumes expressivos de recursos, que é o que todo gestor precisa para fazer uma boa gestão. Claro, boa vontade é bom, sabe? Vontade política é necessário, mas sem recursos, como é que a gente faz? Como é que uma cidade funciona? Pois bem, a gente vai falar de um tema que movimenta volumes expressivos de recursos, ok? Para os municípios. Isso acontece todos os anos, mas ainda há dúvidas recorrentes entre os gestores. Do que eu estou falando, pessoal? Eu estou falando das emendas parlamentares. Como identificar, como pleitear, como prestar contas corretamente. Né? A gente tem medo, a gente recebe aquele valor e a gente tem que prestar contas direitinho ao Tribunal de Contas, não é verdade? Ninguém quer cair aí nas garras do Tribunal de Contas. Pois bem, como evitar essas armadilhas que levam tantos municípios a prestar contas no Tribunal de Contas, né? Para isso, a gente convidou aqui, para conversar com vocês, o Vinícius Antônio Jardim Galuzzi, que é chefe técnico de fiscalização de Sorocaba, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que vai nos trazer todo esse panorama. Eu quero que vocês recebam com muitos aplausos Vinícius Antônio Jardim Galuzzi. Bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Raquel. Bem, bom dia a todos. A quem não me conhece, eu sou o Vinícius Galuzzi, sou chefe da fiscalização aqui na Regional de Sorocaba do Tribunal de Contas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da Associação Paulista de Municípios, na figura do Fred, o presidente. Agradecer à presidente do tribunal, doutora Cristiana, nossa conselheira presidente, pelo apoio, ao doutor Mauro Puan, nosso diretor regional aqui de Sorocaba, pelo apoio de sempre. E eu vim tratar com vocês de um assunto que são as emendas impositivas, sobre o aspecto e o olhar do Tribunal de Contas, né, sobre o olhar nosso da prestação de contas. Bem, a figura das emendas impositivas, das transferências especiais, elas nascem no ordenamento brasileiro com a Emenda Constitucional Federal número 86. A partir daí, a gente começa a ter as emendas a nível da União Federal. Os Estados-membros e os municípios passaram a poder replicar por simetria, desde que aprovando em suas constituições estaduais suas leis orgânicas de municípios, né? Dessa forma, a emenda especial, as emendas PIX, né, elas têm uma natureza obrigatória, né, diferente, é um paradigma diferente das emendas antigas, que elas eram plenamente autorizativas, né, agora elas são impositivas, a obrigação de execução durante o exercício do orçamento delas, né? O nascimento da emenda impositiva, ela veio no sentido de trazer uma orientação, um apoio dos vereadores, né, ao Executivo. A gente sabe que os vereadores a nível municipal, deputados estaduais a nível estadual, deputados federais e senadores, muitas vezes estão mais próximos da ponta, estão próximos das organizações sociais, estão próximos das comunidades, estão próximos, quando a gente fala a nível estadual e federal, dos municípios, e vão lá e captam essas demandas para trazer para a legislação, para trazer para a LOA esses movimentos. Então, como eu falei, essa é a principal finalidade, permitir aos vereadores a nível municipal, como representantes da população, que participem da definição das prioridades orçamentárias, contribuindo para que o orçamento reflita de maneira mais sensível as demandas da comunidade, da população, das organizações sociais. Mas a gente sabe que existem controles, existem regras, e a gente tem visto várias decisões emanadas pela Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal,
que editou, em especial na ADPF número 854, diversas orientações a todos os entes nacionais sobre como executar, como planejar, como cumprir a execução dessas emendas impositivas. É importante a gente observar a obrigatoriedade dos princípios de planejamento, eficiência e transparência, porque não basta porque elas são impositivas e de ação obrigatória, elas têm que se adequar claramente ao planejamento, à eficiência do orçamento do próprio município, né? A gente tem aqui orientações que são muito claras do Supremo Federal sobre a necessidade da rastreabilidade e da publicidade de dados. O ministro Flávio Dino chama isso de controle ponta a ponta. A gente tem que conseguir que essas emendas sejam possíveis e a gente controlar desde o momento que o parlamentar apresenta ela até a sua execução final lá na ponta, seja no município, seja na organização social que vai executar a execução desse dinheiro. A gente tem que evitar, então, a opacidade, a gente tem que evitar, em especial, nos repasses ao terceiro setor, vínculos de parentesco direto ou indireto entre legisladores, administradores públicos e gestores dessas organizações sociais. É um risco que a gente tem que tentar evitar, né? E o Supremo Tribunal Federal foi muito claro em trazer a competência dos tribunais de contas, aqui de vocês, nós, Tribunal de Contas de São Paulo, em acompanhar essa questão. Tanto a gente tem acompanhado a transparência, como a execução efetiva das emendas impositivas. Eu trago aqui para vocês 2 pontos que eu achei relevantes sobre as decisões que o Supremo Tribunal Federal tem emitido em relação às emendas impositivas. Embora a Constituição Federal fale em até 2% da receita corrente líquida para as emendas, é o que o texto federal prevê, o Supremo entendeu que esse limite deve ser aplicado ao Congresso, por ser bicameral. As assembleias legislativas e as câmaras municipais, elas seguem o valor que é atribuído à Câmara Federal. Então, o limite é de 1,55%, é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. É importante que, se vocês tiverem municípios em que a lei orgânica tem um valor superior, que haja uma discussão com o jurídico da Câmara para corrigir esses valores. Da mesma forma, e numa decisão do ministro Dias Toffoli, foi entendido que as emendas de bancada são exclusivas da União. Os municípios não podem ter isso no seu ordenamento jurídico. Então, se a gente tiver algum município que instituiu emendas de bancada, é necessário fazer a correção das suas leis orgânicas municipais. Eu chamo uma atenção sobre isso, que essas não são decisões com trânsito em julgado. Essas ações todas estão ainda em andamento, são decisões monocráticas, algumas são decisões referendadas pelo plenário do Supremo, mas é muito importante que as procuradorias de vocês, das prefeituras municipais e das câmaras municipais, continuem acompanhando essa questão para que a gente consiga, eventual alteração, mudança dessa decisão, seja claramente adaptada por vocês, tá? Para verificar tudo isso, o que o tribunal fez esse ano? Agora, no primeiro semestre, entre março e abril, por uma ordem da nossa presidente, doutora Cristiana, foi elaborado uma fiscalização conjunta pelo Estado de São Paulo, que nós selecionamos diversos municípios para verificar essa questão das emendas, verificar se as emendas impositivas elas estão atendendo às normas do direito financeiro, às instruções do Tribunal de Contas e à regularidade material da prestação. Nosso trabalho, então, qual foi o objetivo do trabalho que o tribunal fez? Identificar o cumprimento dos requisitos de transparência, rastreabilidade, as ações que o controle interno tem feito, verificação da conformidade processual, se o processo tem sido observado, seja a nível normativo nas câmaras, seja a nível de execução nas prefeituras, e a efetividade em si, se a gente tem uma boa gestão financeira desses valores. Como foi selecionada essa amostra de risco? Nós dividimos em 2 grupos. Metade do grupo foi feito de emendas do Estado, a emenda impositiva estadual transferida aos municípios. A outra metade foi feita de emendas dos próprios municípios, aqueles que nas suas leis orgânicas têm as emendas especiais impositivas, transferidos a entidades do terceiro setor. Aqui eu trago o primeiro número de amostra, a gente escolheu 66 emendas por todo o Estado, foram 59 municípios, um valor estimado um pouquinho superior a 52 milhões de reais que foi auditado nesse trabalho de março e abril dos auditores do tribunal. A gente teve aí, então, 3 grupos de achados, né? Um primeiro grupo em que eles se debruçaram sobre as contas de vocês de 2024, em que aí a gente tem os apontamentos de registros contábeis de vocês das emendas federais e estaduais que os municípios receberam. É a primeira parte do estudo que foi feito. E aí eu trago aqui os principais achados que eles encontraram, que eu acho que é muito bom, orientativo a todos.
Problemas de transparência nas transferências. A gente tem esse problema de não foi aberto em vários casos contas correntes específicas, o dinheiro circulou em uma conta só para todas as emendas, enquanto cada transferência tem que ser movimentada em uma conta específica para a gente conseguir cumprir a determinação do ministro Dino de ponta a ponta o rastreio. Problemas de transparência institucional. A gente constatou que diversos portais das transparência das prefeituras ainda não têm as informações claras da forma em que foi solicitada pela Suprema Corte, ainda a omissão de informações que não permite a um cidadão conseguir acompanhar todo o fluxo de andamento dessa prestação de contas. Problemas na contabilização, a gente detectou ainda prefeituras que não usam a codificação determinada pelo Aldesp, quem é da contabilidade aqui sabe disso, que tem toda a codificação que foi passada no plano de contas específica para a entrada da receita e para a saída da despesa. A gente ainda encontrou muitos casos em que se usa códigos tradicionais de transferência simples do Estado ou da União, quando não é o caso, a gente tem que ter a codificação correta. Nessa questão da transparência, como é que o tribunal analisou isso? O tribunal usou como padrão o TAEP, a transferência ativa de emendas parlamentares, é uma metodologia do Tribunal de Contas da União. Então, a gente não criou noções, a gente pegou essa orientação do TCU, está nesse número de TC, em que o TCU trouxe questões mínimas que ele entende que tem que ter, baseando no que ele analisa na Câmara Federal, no Senado Federal e na execução do Transferigov da União, e replicamos a estados e municípios para entender se vocês atendem essa informação mínima que é requisitada pelo TCU. E aí essa análise foi desses 59 municípios que eu falei. Infelizmente, o número não ficou muito bom. A gente, no âmbito municipal, observou que a maioria dos nossos municípios verificados ficou na faixa baixa ou insuficiente. As câmaras, numa situação mais crítica, a gente tem câmaras, inclusive, que não têm a seção específica no portal nos seus portais de transparência, indicando as emendas impositivas municipais estão exclusivamente dentro da lei orgânica do município. A gente precisa de um local dentro desse portal para que um cidadão consiga localizar ali as emendas de seus parlamentares. Aqui eu tenho um gráfico para a gente ver, podemos ver apenas 15 municípios com nota regular, 20 baixa, 24 insuficiente. No caso de câmaras, nenhuma com nota alta, 3 adequadas, 9 irregulares, 7 baixas, 23 insuficientes. Então, a gente precisa aprimorar essa transparência. Aí, na própria análise das prestações. Então, no primeiro bloco, eu vou falar das emendas estaduais transferidas aos municípios. Os principais achados nossos: falhas de planejamento e governança, transferências sem plano de trabalho genérico, sem cronograma, sem detalhamento de custos, sem metas mensuráveis. A gente tem que lembrar que, embora muitas vezes, quando a gente fala de uma emenda PIX, a gente fala de uma emenda que, quando ela chega, ela é livre, o uso dela é muito mais livre do que uma emenda vinculada. Para a sua execução, vocês têm que apresentar um plano de trabalho para que a gente possa aí contratar ou transferir o valor, a forma que for. Não é de um uso simples, né? Mesma questão com transferência e rastreabilidade. Então, como eu falei antes, dessas 59 que a gente analisou, 33 foram de estados para municípios. Falhas na escrituração, falhas no portal da transparência, que a gente precisa melhorar para que a gente consiga encontrar essa informação, e problemas de execução, que provavelmente são gerados pelo aquele problema inicial de problema no planejamento. Então, obras atrasadas, obras não iniciadas, atraso em medições que foram usadas com contrato. Trago aqui para vocês um resuminho de alguns apontamentos. Então, 35 apontamentos de baixa transparência, 27 de falta do plano de trabalho, 27 de um controle interno insuficiente, 20 de escrituração contábil, um percentual ainda alto de apontamentos que a gente precisa melhorar. É um trabalho que eu acho que é efetivo, em especial para os controladores internos, cobrarem isso da contabilidade, da tesouraria, dos seus registros, para a gente melhorar essa questão de transparência, e na ponta das secretarias demandantes, saúde, educação, assistência social, para melhorar a execução, melhorar o seu plano de trabalho que vai ser salvo para executar essa emenda. Das emendas aí municipais, então, que os próprios municípios aprovam, e a gente aí focou nos que são aprovados para transferência ao terceiro setor. Principais achados: a mesma questão de problema de planejamento e governança, a gente pegou ausência de plano de trabalho, controle interno não se manifestando. É importante que, a partir dessas emendas, o controle interno
olhe essa questão das emendas. Não todas, mas em amostragem. É importante incluir no seu planejamento anual, no plano operativo anual do controle interno, que isso seja incluído, que o controle interno faça essa verificação por amostragem do registro, da execução, da contabilização, do pagamento da despesa e faça, eventualmente, críticas construtivas para melhora, observando os comunicados do Tribunal de Contas, as decisões da Suprema Corte. Problemas de transparência, rastreabilidade. Então, mesma coisa, a gente não observou o movimento em contas exclusivas. A gente observou que várias prefeituras respondem que usam isso na conta tesouro. Não é para usar a conta tesouro. Vocês têm que abrir contas específicas para as emendas dos municípios, dos vereadores. Mesma coisa a entidade tem que abrir contas específicas para essa, ela não pode usar, se vocês têm, por exemplo, um termo de colaboração, usar o mesmo do termo de colaboração. É outra conta corrente para que a gente consiga rastrear de ponta a ponta o movimento do dinheiro. Regularidade legislativa. A gente observou muitas falhas nesses procedimentos. A gente observou emendas muito genéricas, emendas sem nenhum plano mínimo de trabalho. É importante aos senhores vereadores que, na elaboração das suas emendas, façam algum plano para a gente entender o uso. A gente teve na nossa amostra muitas emendas que foram manifestamente inexequíveis pelo município, que a gente tem aquela fase da emenda vai para o município, a prefeitura vem e fala, é exequível ou não é exequível? Tivemos muitas emendas consideradas inexequíveis por erros crassos de contabilidade, erros em que a entidade própria foi ao município e falou, eu não preciso desse dinheiro. Então, a gente precisava que o vereador antes consultasse a entidade. A gente teve um caso que a gente verificou que a entidade, eu não vou citar nomes, mas a entidade chegou e falou, então, eu não tenho mais capacidade física para atender mais crianças. Com esse valor, eu já estou na minha cota máxima. E ela rejeitou a emenda. É uma situação que aí o dinheiro volta e aí demanda a Câmara reanalisar para uma emenda, ou vai para o orçamento geral, mas isso é um ponto que é importante que a Câmara, nesse momento que está analisando a LOA e elaborando as suas emendas impositivas, faça essa consulta às entidades para saber exatamente, você precisa, você pode, qual é a sua capacidade de atender ao nosso município? Vamos ampliar a capacidade, mais alunos, uma outra sala, um novo espaço, mas que seja feito, que não se jogue simplesmente na LOA a emenda e que aí o município comece a devolver para vocês, vereadores, falando, essa daqui é inexequível por erro, essa aqui não é porque a entidade não respondeu que não precisa para isso, precisa para aquilo. E aí a gente acaba perdendo a função da emenda mesmo, que é aprimorar a execução orçamentária, né? E nessa seleção de entidades, acho que é muito importante que houve essa questão de risco de entidades que possuem vínculo de parentesco com vereadores, com secretários municipais. A gente detectou algumas. Isso tudo está em análise na casa ainda, são relatórios prévios que vão ser analisados pelos conselheiros, mas é um ponto que pode haver um risco legal de conflito de interesses, né? Aqui os principais achados também eu trouxe, então, baixo índice de transparência, falta do plano de trabalho, deficiência no plano de trabalho, falta de atuação, falhas no processo legislativo, como eu falei, a gente chega a 57% de falha, é um número muito alto que a gente precisa melhorar ainda, né? E o que o tribunal tem feito para tentar ajudar vocês? A gente sabe que é um assunto novo, é uma coisa que foi criada na lei de 2015, começou com municípios um pouquinho mais para frente, então a gente tem pouquíssimos anos, menos de uma década de execução disso. O tribunal tem editado vários comunicados, resoluções para vocês com orientações baseadas nas decisões da Suprema Corte, baseadas nas decisões do TCU, baseadas em decisões do próprio tribunal, e acho que é muito importante vocês estarem sempre atualizados com isso para que a gente consiga evitar apontamentos e melhorar o gasto público. Eu trouxe os principais deles, apenas alguns recortes, depois vocês podem ler os comunicados inteiros. Então, a gente tem o comunicado da Secretaria Diretoria-Geral do Tribunal, número 28 de 25, que eu acho que é importante observar essa manifestação do nosso secretário-geral sobre que, antes da aprovação, cada proposta precisa estar compatível com o plano anual, a lei de diretrizes orçamentárias, os planos setoriais. Então, é importante isso que as emendas dos municípios, elas conversem com o PPA, com a LDO e com a LOA, com os programas que estão ali. Então, quando as emendas elas são um plus, elas não podem entrar em conflito com o que cada secretaria apresentou. Então, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação apresentou ali o seu projeto, seus planos, seus programas nesses projetos. É importante que aí os vereadores tragam um plus, tragam um complemento e não apresentem conflitos que vão provavelmente levar a uma inexequibilidade dessa emenda pela prefeitura, né?
Temos a resolução TCESP 17 de 2025. Eu trouxe aqui o artigo 3º dela, que fala muito sobre essa questão da transparência. Então, ela diz quais são as informações mínimas que a gente tem que ter no portal da transparência. Nome do parlamentar, número da identificação da emenda, descrição do objeto, órgão que vai receber, valor autorizado, número da conta bancária. São todos esses itens que é importante vocês observarem, estão nessa resolução e que o tribunal solicita com base no TAEP, do Tribunal de Contas da União, essas informações mínimas a constar, tá? Comunicado ao DESP 5525, que é sobre, como eu falei, a escrituração, é o comunicado mais novo. Tem alguns comunicados depois que alteram ele, mas vocês podem pegar por ele, que traz a escrituração contábil tanto da Receita, quando vocês recebem as emendas do Estado, as receitas da União, quanto o uso da despesa, que é aí a despesa do Estado, da União e dos próprios municípios. Quando vocês têm, a gente tem toda essa escrituração contábil de como registrar corretamente, tá? O comunicado mais novo, o comunicado GP 1526, ele já foi emitido depois desse trabalho que eu falei. Então, é um comunicado da nossa presidente, já com essas informações que ela teve do corpo de auditoria do tribunal, falando, olha, os principais apontamentos são esses. E aí aqui eu trouxe para vocês alguns pontos que ela separou de mais interessante. Assegurar um planejamento prévio adequado, com plano de trabalho específico, condicionar a execução de obras de serviços de engenharia a um projeto básico e executivo. No âmbito do legislativo, adequar a lei orgânica do município aos mandamentos constitucionais e evitar proposições genéricas, evitar proposições sem objeto suficiente, aprimorar no processo legislativo os pareceres de admissibilidade, instituir um fluxo formal para os processos da emenda, um trabalho aí da Câmara e da Prefeitura para como a gente ter esse fluxo de bom trabalho, manter os recursos em conta bancária específica e exclusiva, efetuar a escrituração contábil pelo AUDESP, conforme o AUDESP determina, assegurar a rastreabilidade, como eu falei, o princípio do ponta a ponta. Muitos perguntam de manual. O tribunal vai editar um manual? Eu tenho a autorização do comando da casa para informar que mês que vem vai ser editado um manual. A gente vai ter uma live da nossa presidência, do comando da casa, agora no mês de julho, sobre essa temática, que vocês vão poder assistir, e vai ser emitido um manual do tribunal com essas principais orientações para vocês, tá? Com isso, o tribunal a gente tem tentado o quê? Assegurar a responsabilidade fiscal, o estrito cumprimento das ordens da Suprema Corte, protegendo o erário e o interesse público. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, gente. Agradecemos a participação do Vinícius, trazendo aqui, compartilhando com a gente todo o seu conhecimento e a sua expertise. Bom, gente,